bem-vindas e bem-vindos. Eu me chamo Vanessa Teles. Me chamo Gabriel Francisco. Somos estudantes do curso de Direito da Universidade Estadual do Maranhão. E esse é o terceiro episódio do NEPSIcast, o podcast do projeto intitulado Aulas Abertas sobre Direitos Humanos e Democracia, orientado pelo professor doutor Tiago Alisson Cardoso de Jesus, líder do Núcleo de Estudos em Processo Penal e Contemporaneidade, o NEPSI. Iniciamos agora mais um episódio cujo debate será pautado no seguinte questionamento: a derrubada de estátuas e monumentos históricos é uma forma eficaz de combate ao racismo? Esse fenômeno ganhou os holofotes da mídia após a explosão do movimento Black Lives Matter, primeiramente nos Estados Unidos e posteriormente em todo o resto do mundo. Afinal, seria essa uma forma legítima de protesto ou seria mera depredação do patrimônio histórico-cultural? É disso que vamos tratar hoje. E como convidada do episódio de hoje, nós temos o prazer de receber Mariana Soledade, professora mestre em História pela UEMA, educadora popular da Rede Emancipa e professora substituta do Departamento de História e Geografia da Universidade Estadual do Maranhão. Passo a fala agora para você, professora. Olá, boa tarde. Eu agradeço o convite. Também é um prazer estar presente nesse debate, demarcando algumas possibilidades de reflexões acerca desse tema. Tá? Sou professora Mariana, como a apresentadora já disse, e agradeço o convite do Núcleo para fazer parte e pontuar alguns elementos constitutivos do debate, que é extremamente interessante, é complexo e necessário. Certo. Professora, você poderia apresentar um pouco desse fenômeno que ocorreu mundialmente? Primeiro, tem alguns pontos que a gente vai desenvolver no decorrer do podcast. Vou apresentar alguns pontos referentes a esses acontecimentos, que parte pela não unicidade desses fenômenos. O segundo, sobre as ressignificações da imagem. E o terceiro, a gente discutir alguns elementos que nos diz respeito à construção simbólica, da memória coletiva aqui no Brasil. E a gente poderia, a princípio, demarcar que esses acontecimentos, embora estejam na mídia, sendo colocados com esse ineditismo, eles não são inéditos, entende? O ineditismo recorre da conjuntura dos acontecimentos, sobretudo pelo movimento Black Lives Matter, mas eles não são inéditos. Essas reconfigurações e ressignificações de imagem são movimentos históricos que acontecem em várias demarcações temporais, quando grupos sociais, eles, de uma certa forma, reclamam a sua própria memória coletiva ou reclamam uma visitação historiográfica dentro daquilo que a gente chama de patrimônio, e demarcar também que esse patrimônio ele não é só celebração, o patrimônio também é confronto, é incômodo. Então, a gente tem os movimentos que, de uma certa forma, esses de curta duração, que aconteceram sobretudo a partir do movimento Black Lives Matter de 2013, eles representam, sobretudo, uma contradição de projeto colonizador, um contínuo do projeto colonizador, mas a gente tem outros movimentos em diferentes momentos da história do Ocidente, movimentos antimonumentos, movimentos iconoclastas que vão, de uma certa forma, ressignificar determinados paradigmas de memória. Então, são esses elementos que eu gostaria de estar provocando para a gente não incorrer na colocação pouco preocupada de que se trata de um momento único da história, O que a gente pode determinar como inédito são as conjunturas em que ele está inserido. A gente tem de 2013, desde derrubadas de movimentos, sobretudo no debate público, dos Estados Unidos, você tem elementos que, de uma certa forma, vão revisitar essas imagens, a partir do que a gente pensa ser monumento, tanto em Virgínia, como aconteceu em 2015, com a derrubada do monumento Jefferson Davis, como aconteceu em Lisboa, com a derrubada, aliás, a pinchação do padre Antônio Vieira, e outros movimentos que, de uma certa forma, acabam inserindo nessa conjuntura de luta decolonial, num processo mais contemporâneo. Mas a gente tem, por exemplo, no Brasil, elementos, sobretudo na década de 80, que o movimento público
Três Nós Três, de uma certa forma revisitava alguns monumentos ligados à ditadura, só a título de exemplo. É bom a gente pontuar que essa revisitação, essa disputa da cidade, essa disputa de visualidades, elas não traçam apenas, elas não estão inseridas apenas nessa discussão mais recente. Ela pontua debates, coloca a história enquanto momento de embate, bota a cidade como um momento de embate, o monumento também é esse embate, né? Representa esse embate pela memória coletiva. Professora, você falou agora há pouco de movimentos iconoclastas. Você poderia explicar o que seriam esses movimentos? Na realidade, né, a história do Ocidente, como havia dito antes, ela está repleta desses movimentos iconoclastas, diz respeito à revisitação dessas imagens, desses monumentos. Eu acho que, sobretudo, a gente tem um elemento muito significativo na formação política do Ocidente, que é a própria Revolução Francesa, de como determinados símbolos nacionais são reconstruídos e revisitados a partir do confronto. E do que se trata aqui diz respeito à imagem, como a imagem de uma história, como a imagem de uma representação histórica da opressão, ela acaba sendo revisitada a partir da construção de um outro imaginário, de uma outra reconfiguração física daquele ambiente. No caso, a gente está se referindo aqui, por exemplo, à cidade imersa nessas disputas. Então, esses movimentos iconoclastas, que são apresentados dessa forma, ele está, de uma certa forma, ele demarca, né, a própria história do Ocidente, nessa revisitação de imagem pública, nessa revisitação de uma simbologia de constituição, de um imaginário político, de um imaginário de povo, de um imaginário de raça, essa quebra de paradigmas a partir dessas imagens, que se constitui nesses movimentos iconoclastas. A senhora aborda muito a questão desses movimentos, né, iconoclastas, visado para a questão, sobretudo, do racismo, né, que entrou em pauta nesse ano, sobretudo pela George Floyd. Eu queria saber, que outros registros a gente pode encontrar de outros grupos, né, que também apelaram para esse tipo de protesto, que não necessariamente ligados ao movimento negro? Se a gente colocar isso, por exemplo, em longa e média duração, a gente pensa, por exemplo, os próprios paradigmas. Primeiro, só fazer uma correção mesmo linguística. Não se trata apenas de uma apelação, né? É a gente pensar essas cidades, esses blocos constituintes de construção de imaginário como elemento de disputa. Talvez a gente esteja muito ligado a um padrão do patrimônio e do monumento ainda constituído do século XIX. É só para a gente poder problematizar alguns elementos aí na tua questão. Então, a gente pode pensar isso como essas visualidades, elas também entram em disputa, né? O que está sendo colocado de forma mais emergente, que são os grupos que, de uma certa forma, estão ligados à luta racial, mas a gente tem, por exemplo, né, o movimento negro, mas a gente tem, por exemplo, a revisitação das figuras do Bandeirantes ligada ao próprio movimento indígena, né? O que aconteceu com a pichação. E depois, posteriormente, a gente vai falar um pouco dessa linguagem, né? Dos grafites, né? Das reconfigurações estéticas da cidade também como padrão de disputa dessa própria iconografia, né? Então, a gente tem, por exemplo, a pintura desses elementos, dessas estátuas dos bandeirantes que aconteceram em São Paulo, né? Você tem também, por exemplo, a atuação do grupo Três Nós Três, que ensacavam, né, faziam um ensacamento de estátuas no período, na década de 80, né, para fazer referência direta às torturas que aconteciam no período militar. Você tem numa longa duração, você tem pelo menos a ressignificação visual daquilo que se resultou da própria Revolução Francesa, né, por exemplo, desde a tomada de Bastilha e novos signos que vão se trazer ali dentro de um contexto revolucionário, de quebra de paradigmas. Você tem no movimento, por exemplo, se a gente trabalha mais aí dentro de uma perspectiva mais de política de Estado, né? O próprio advento da República, ele vem também na desconstrução também de uma série de imaginários, mas aí no ponto de vista, né, de uma política de Estado, construção de um novo imaginário, como a gente poderia, a demarcação, por exemplo, de movimentos, do próprio movimento LGBTQI, né, que vem trazendo a partir da ocupação urbana, com as diversas paradas que ocorrem nos últimos 10, 20, 30 anos, dentro da história desse
do movimento LGBTQI+. A questão é que esses espaços, eles estão em disputa e vão continuar em disputas. Então, por exemplo, toda a construção de imaginário, que requer, por exemplo, eu pesquisei durante um bom tempo a construção do lugar de memória no ensino de história a partir das lutas camponesas. Então, essa construção de lugar de memória, ela vai estar em disputa. A partir que a gente tem grupos sociais que não se sentem contemplados com o revisionismo histórico desse mundo simbólico. A gente colocar que isso perpassa também um pacto de continuidade de coisas não acertadas, de elementos não acertados do pacto colonial. Então, pensar essas colonialidades também como um contínuo, que, de uma certa forma, reproduzem, né, espaços de opressão. Por isso que é importante afirmar que a gente não pensar apenas o patrimônio como um elemento de celebração, de festa, de fixação de memória. Mas esse patrimônio também ele tá inserido, ele tá imerso no incômodo. Ele causa incômodo, ele causa confronto. E aí a gente precisa, de uma certa forma, se atentar para essa discussão de que esses espaços eles estão em disputa e vão continuar em disputa porque é a própria natureza histórica das ações humanas, nesse sentido, com grupos que se atravessam por interesses distintos. Eu acho que é muito mais pertinente, ao meu ver, como professora e como historiadora, a gente refletir que padrão ético de sociedade se construiu para um contínuo de homenagens a mercadores de escravos, a ditadores. Então, a gente precisa discutir. A gente, mais do que dizer se derrubar estátuas é certo ou errado, e aí o historiador ele não tem propriedade para falar sobre isso, tampouco determinar o equívoco ou não dessas atividades. Eu acho que o historiador e o professor, sobretudo, né, ele precisa promover o debate. O que está sendo o que essas sociedades estão questionando? Eu acho que toda e qualquer reflexão ela deve passar por aí, não apenas estimular a binaridade, né, de que posição isso se tem, de que derrubar estátuas, decapitar estátuas, do que, de uma certa forma, isso é correto ou não para um padrão. Eu acho que estimular o debate ele é bem mais saudável para a gente chegar em algum elemento, né? Eu acho que esse podcast é super necessário por isso, de que elementos, esses monumentos públicos que foram construídos por políticas públicas em momentos anteriores, ligada à produção do próprio historiador. Daí a gente precisa, talvez a gente volte para essa conversa, que perpassa, sobretudo, né, a inserção e a centralidade que essas discussões tiveram na figura do IHGB no século XIX e início de XX, mas, enfim, né, isso, de uma certa forma, evidencia mais o confronto, né, a natureza do confronto e disputa desses imaginários, assim, do que uma posição extremamente ladeada, né, por assim dizer. Certo, professora. Mesmo considerando o contexto de mazelas sociais que a escultura faz alusão, não caímos em anacronismo quando tentamos julgar determinado contexto à luz de nosso contexto moral, considerando também que, em muitos casos, as pessoas representadas nas estátuas estão sendo homenageadas por feitos de impacto social positivo? A gente pode discutir isso levantando duas questões principais, né? Primeiro, que essas estátuas, esse patrimônio, esse monumento, ele não é destituído de poder, entende? Então, a gente não pode tratar uma discussão que, de uma certa forma, está inserida dentro daquilo que a gente pensa sobre memória, constituição de memória coletiva, constituição de padrões de rememorar, né? E aí isso implica poder, isso implica unicidade de narrativa. Então, a gente primeiro tem que colocar essas coisas nesses termos. O monumento a Duque de Caxias, no João Paulo, aqui em São Luís, por exemplo, ele não é destituído de interesse narrativo. Ele não é destituído de interesse de construção de memória coletiva. Nome de ruas que homenageiam ditadores também não é destituída dessa unicidade, dessa tendência, dessa forma tendenciosa de recolocar ou repor narrativas. Essa é uma questão. Segundo, que não se trata de julgamento,
né? Eu não vejo isso como um julgamento a partir do contexto de anacronismo. A gente pode discutir como essa revisão, e aí eu acho que é extremamente pertinente, como esse revisionismo ele é feito, entende? Como esse revisionismo ele é construído, né? Se vai ser por derrubadas de monumento, embora que essa discussão ela foge desse controle, porque se trata, sobretudo, de um interesse político, de uma certa forma, construído a partir de movimentos sociais também. Então, por isso que eu insisto na ideia de desnaturalização de uma perspectiva de construção de imaginário rígido, fixo, né, de uma perspectiva de como se isso fosse, como questionar contínuos ou padrões colonizadores fosse menos importante do que discutir se um monumento é válido ou não. Eu acho que as coisas precisam se atravessar pelo debate exatamente por isso, para a gente rediscutir que tipo de narrativa a gente também quer construir, né? Então, a gente pode botar uma placa indicando que se trata não de um grande general, mas naquela conjuntura, né, de um general que praticava atrocidades, de um mercador de escravo, como é o próprio monumento do Joaquim Pereira Marinho, em Salvador, Bahia, como é o próprio monumento de Duque de Caxias, que no contexto de controle de sedição no Brasil provocou determinados acontecimentos traumáticos para algum grupo social. Por que os bandeirantes, de uma certa forma, não universalizam, né, o que a gente quer discutir sobre a autoridade da nação? Então, isso são padrões que precisam ser questionados. E aí a gente pode discutir, e aí eu não acho que seja anacrônico, discutir esses monumentos, rediscutir esses monumentos, eu não penso que seja anacrônico. Muito pelo contrário, eu penso que faz parte de um movimento histórico incontrolável, né? Se tratando de sociedades com grupos sociais distintos, com interesses políticos igualmente distintos. Então, a gente pode pensar que esses grupos sociais, né, que de uma certa forma reivindicam outra narrativa, reivindicam, de uma certa forma, o fim de alguns silenciamentos dentro dessa unicidade da escrita da história, dentro dessa unicidade da construção tendenciosa de uma memória coletiva, eles estão reivindicando determinado revisionismo histórico, né? E aí a gente pode discutir, juntamente com historiadores da arte, com os arquitetos, com aqueles que pensam o espaço, que só podem acrescentar nessa discussão e nesse debate, que tipo de narrativa a gente vai reconstruir a partir desses conflitos. O que a gente não pode é pensar o monumento como algo fixo e destituído de poder e pensar a história como algo extremamente destituído de conflito ou destituídos de embate, né? E aí a arte se atravessa como um elemento extremamente riquíssimo e refundante desse paradigma de memória. Como, por exemplo, e aqui eu cito, quando eu falo dessa questão, como a arte revisita esses paradigmas. Se a gente pensa, por exemplo, aquilo que se configura como arte urbana, a partir dos grafites, a partir de novas linguagens, de novos códigos que vão se relacionar com a construção da memória coletiva. Então, aí é importante a gente sinalizar esse caminho, sinalizar esse debate para essa construção e desnaturalizar a imobilidade histórica, desnaturalizar a ideia de monumento como algo rígido e que não pode ser restituído de debate, restituído de problemática, né? E revestido por esse filtro que é os embates desses grupos sociais que fazem da história, né? que proporciona o boom, aquilo que movimenta, né, o padrão de construção de imaginário, o padrão de construção dessa memória coletiva. E aí, quando você trabalha nesse aspecto, um elemento extremamente importante para se repensar também é o próprio ensino, a própria sala de aula, a própria discussão desses padrões normativos de unicidade narrativa, né? E aí essas problematizações elas só vão se construir de forma riquíssima, né? Porque você pode também problematizar algumas coisas, não é? A gente precisa lembrar que essa sociedade ela foi marcada pela misoginia, pelo racismo e pela construção de uma unicidade de nação que excluía diversos segmentos sociais, que outrora isso não era construído ou, de uma certa forma, nem encarado como humanidade. A gente não pode silenciar esses pactos de segregação que foram, de uma certa forma, fundadores da própria nação.
mas a gente também não pode achar que isso está, de uma certa forma, ileso de questionamento, né? A gente pode questionar como vamos fazer isso. Se trata de silenciar também experiências que, de uma certa forma, retrataram paradigmas raciais, paradigmas de misoginia, ou se trata de reconstruir novos paradigmas a partir de outros códigos, a partir de revisão desse monumento. Professora, mais um questionamento aqui para a senhora. Os protestos antirracismo, né, iniciados nos Estados Unidos, refletem um pouco, né, do ativismo de lá, o que, por exemplo, não se vê com tanta intensidade aqui no Brasil, né? Contudo, a gente percebe que o Brasil tem um percentual de morte, né, de população negra, seja por violência policial ou outros fatores, ainda assim muito alto. Então, a senhora acha que esses movimentos são reflexos de um sentimento de revolta, uma revolta estricto sensu, com base no cenário dos Estados Unidos, ou ela é um reflexo de uma luta realmente do movimento negro como um todo? Ou ela está algo um pouco mais, digamos, situado em um contexto específico, que foi o estopim desse movimento agora pela metade do ano? Eu acho que isso reflete esses dois movimentos, né? O que se trata, né? A partir de 2000, essa discussão ela não é recente nos Estados Unidos, né? Ela antecede, inclusive, o Black Lives Matter, embora o Black Lives Matter ele trabalha com um programa, tem trabalhado com um programa de ações que a mídia tem dado determinada atenção, são coisas que, por isso que eu digo que essa questão são movimentos que se combinam, pela própria trajetória da discussão do movimento negro estadunidense, dos movimentos negros estadunidenses, e aí você tem um Black Lives Matter, por exemplo, que de uma certa forma ratifica determinados programas de ações de forma mais sistemática, né? Sobretudo a partir de 2013. Né, 2013, de forma pontual em 2015, com a derrubada da estátua de Jefferson Davis na Virgínia. Então, você tem um elemento muito conjuntural nesse sentido, né? Mas que combina de determinada forma, não que tenha essa relação direta, e já me antecipando nessa abordagem, mas que combina com a própria tradição de discussões que isso tem colocado nos últimos 30, 40 anos, essas discussões se combinam com os elementos da própria natureza do movimento negro nos Estados Unidos. O que não é diferente também no Brasil, né? A gente não tem essa derrubada de estátuas como aconteceu, né? Eu acho que essa discussão ela precisa ser aprofundada, é preciso ouvir o movimento negro sobre isso. Eu acho que a gente tem que, de uma certa forma, horizontalizar essa discussão, sobretudo, acerca desse tema, mas isso não significa dizer que no Brasil isso não tem padrão de discussão. Porque no Brasil a gente tem uma tradição extremamente longa, embora distinta, mas uma tradição extremamente longa de politização, de formação de quadros intelectuais do movimento negro no Brasil, que procuram também construir alternativas da própria construção da memória coletiva a partir por exemplo, a lei que determina o ensino da história afro-brasileira e África em sala de aula, também é um padrão de reconstrução de narrativa a partir da educação, que é algo extremamente sofisticado e riquíssimo naquilo que a gente chama de construção de um novo imaginário social a partir da população negra. Você tem essa discussão presente também aqui no Brasil a partir de outros padrões, de outra natureza desse movimento negro, né? Mas aí são coisas em relação à derrubada de estátuas, a gente tem, por exemplo, hora ou outra, a mídia sinaliza, e aí usando a linguagem que a mídia utiliza, a depredação das estátuas do Bandeirantes, dentro do contexto ali paulista, a revisitação desses bandeirantes, dessas personalidades ligadas a um padrão de violência colonial, né, como do Borba Gato, também em São Paulo. Então, a gente tem esses elementos aí que também fazem parte do debate, que é diferente, mas que fazem parte do mesmo arranjo de discussão, né, de reescrita da história, de embates da visualidade. Né? Eu acho que um grande exemplo disso é a gente repensar, por exemplo, as pichações, repensar esse uso dos espaços urbanos, que talvez a gente encontre um elo, né, que acontece em Portugal, não só nos Estados Unidos, mas que aconteceu também em Portugal em relação
a estátua do padre Antônio Vieira, que aconteceu na Inglaterra, né? Que aconteceu, óbvio, de forma mais frequente, organizada, em relação ao Black Lives Matter, mas que acontece também em países em que o contínuo colonial ele ainda apresenta extremas contradições a partir de conjunturas muito específicas também. Por isso que eu digo que é uma conjunção de fatores que ora se combinam e ora se particularizam. Professora, agora um outro questionamento. Tendo em vista que o Código Penal brasileiro tipifica a depredação de patrimônio público no artigo 163, inciso 3º, esse tipo de contravenção pode ser considerada uma forma de protesto válida contra a reverência a pessoas de histórico condenável ou é apenas vandalismo que prejudica a memória e o patrimônio histórico? O seu processo de criminalização ou legalidade, eu acho que o meio jurídico, né, ou o Código Penal, ele não tem horizonte para que isso possa ser dito como algo possível ou como algo não possível. Eu não posso falar sobre isso porque eu não sou primeiro da área jurídica, acho que vocês têm muito mais. Eu acho que vocês podem dar opiniões, inclusive que a gente possa repensar, né, esses códigos penais como algo também ligado à construção e exercício de força. Não é porque há criminalidade penal que essa discussão ela precisa ser apenas colocada a partir do ponto de vista punitivista, do ponto de vista do Código Penal, né? Eu acho que o Código Penal, como qualquer código jurídico, ele também ressalta, né, determinadas relações de forças da tipificação de contínuo de poder. Né? Isso não é um debate que eu estou inaugurando, isso é um debate extremamente usual do ponto de vista das relações de força entre Estado e sociedade civil, né? E isso, de uma certa forma, não deixa o debate um tanto quanto rico. Eu acho que a gente precisa problematizar também, se a gente está falando de que depredação a gente está falando. Né? Eu acho que a gente precisa problematizar se essa unidade de discussão, de problematização, de embates do espaço público, ela precisa ter o Código Penal como horizonte, né? Eu acho que não. Eu acho que a gente precisa também discutir do ponto de vista, né, daquilo que eu estou apresentando e aquilo que eu concordo, do ponto de vista, né, de constituição de padrões de uma nova sociabilidade, ou de uma sociedade que encara os seus conflitos, que encara as suas demandas e que encara de forma extremamente, com interesse extremamente de promover um debate público acerca dos seus padrões de construção de memória coletiva, né? Eu acho que isso é muito mais riquíssimo do que discutir o horizonte penal de determinadas práticas, que visam, inclusive, a criminalização de movimentos sociais, que também, a própria lei antiterrorismo também abarca os movimentos sociais como elementos a ser criminalizado. Então, a gente pode entender o debate para esse campo. Se esse Código Penal, se é rico, de uma certa forma, se é enriquecedor para dentro do que a gente pensa ser uma história pública, dentro do que a gente pensa ser a democratização desse saber histórico, dentro do que a gente pensa sobre a problematização dos embates em torno do monumento, desses elementos como demandas sociais, a gente precisa refletir se a gente quer ter o Código Penal ou a criminalização dessas ações como horizonte, né, para essa discussão. Eu acredito que não. Eu penso que o debate horizontal, né, a promoção de elementos educativos que, de uma certa forma, permeiam e abarcam, que ampliam esses elementos constitutivos dessa problemática, eles sejam muito mais férteis do que a discussão da criminalização ou não dessas práticas. Certo. Professora, somente uma última pergunta para a gente poder encerrar. A senhora falou aqui de um histórico que diversas culturas têm da presença da misoginia, mas não só isso, né? Outras práticas que hoje são condenáveis. A gente tem, por exemplo, na sociedade grega, as sociedades ocidentais, elas se enraizam na cultura e na sociedade grega. Então, quando a gente vai olhar e estudar, analisar, né, a história da sociedade, a gente vê que muitos indivíduos, por exemplo, os escravos, os estrangeiros e as mulheres, a esses
eram relegados o título, né, vamos dizer assim, de cidadãos. Então, por exemplo, isso consta até no livro A República de Platão, né, em um dos discursos e debates de Sócrates, ele, em um dos seus diálogos, apresenta o termo homens bons, né, numa cidade de homens bons. Só que, analisando essa palavra grega, que é andron, agaton, que não se refere a pessoas boas, mas a homens bons. A raiz da palavra se refere especificamente a homens. Então, a gente encontra essa presença excludente em sociedades que, por exemplo, essa obra de A República é base de para diversos estudos de diversas ciências, por exemplo, da filosofia, do direito. Então, foi estudado por inúmeras pessoas ao longo da história. Então, o conhecimento perpassado ao longo desses anos, né, que como essa cultura ela tinha algumas características como essa não só da misoginia, né, mas entre outros problemas que relegavam esses direitos à maioria das pessoas. Então a gente vê esse caráter excludente em diversas sociedades, por exemplo, que eu trouxe aqui a grega, mas também a romana, em que o nosso direito ele se enraiza também, por exemplo, o nosso estudo de direito brasileiro, ele tem como, vamos dizer assim, a sua origem, a sua base também lá do direito romano, e muito, as expressões latinas. Então, na própria sociedade e cultura romana, a gente encontra atrocidades, por exemplo, o Coliseu, a sociedade romana que nos trouxe muitos benefícios, tem um legado gigantesco para toda a humanidade, mas que também cometeu atrocidades. Então, só para concluir, essas culturas, essas sociedades que muito tiveram a acrescentar na história da humanidade, também muito erraram. Então, eu acredito que seja um fator para refletir, que as pessoas, o olhar das pessoas se voltar também para a reflexão, não somente para depredação ou para o esquecimento, para a destruição das coisas que tiveram uma negatividade na história, mas também teve a sua riqueza. Então, sempre na história tem essa dualidade. Então, em que ponto que seria cabível, né? Como que poderia ser encaixado esse tipo de situação, de acontecimento de uma figura pública, mas não só essa, de obras, por exemplo, conhecimento acerca da cultura, prédios. Então, a nossa vida, ela é repleta por história que tem dualidade entre acontecimentos positivos e negativos. Então, depredar construções, estátuas, até que ponto isso seria razoável, né? Então, a minha pergunta é justamente essa, como encarar toda essa dualidade que se encontra na nossa vivência atual e a cada dia que a gente tem a experiência justamente completa e repleta por mistura de diversos acontecimentos e situações positivas e negativas. Então, como encarar tudo isso? Foi uma questão bem interessante, né? E como as temáticas e as questões colocadas no podcast, nesse episódio, né, muito bem complexo. Primeiro, essas derrubadas de estátuas, esse movimento, né, que eu não estou julgando, eu acho que a história ela não precisa ser juiz de determinados movimentos. Não são essas sociedades gregas, como você trazendo as sociedades que você fez referência. Isso não é um julgamento dessas sociedades, desses indivíduos gregos ou romanos, ou qual a demarcação histórica que você preferir. Sugere, né, um terreno de embate, de reescrita da história. Veja bem, grande parte desses monumentos não foram construídos pela sociedade de sua época. Eles são construídos em outras conjunturas. Você vê, por exemplo, como imagens, monumentos que são construídos, né, por exemplo, monumentos que fazem alusão à colônia, por exemplo, são construídos, por exemplo, na década de 60, na década de 70. Entende? Então, o que está sendo julgado ali não é o indivíduo da imagem, está sendo julgado são os elementos de força, o que está sendo destituído são os elementos de força, as reações aos poderes instituídos ao monumento.
E aí por isso que é importante a gente trabalhar o monumento como incômodo, né? E isso não sei o que apresenta, mas há uma discussão extremamente forte dentro da historiografia que busca refletir sobre poder e monumento, sobre essas sociedades e construções de memória coletiva. Então, assim, longe de julgar a sociedade grega, longe de julgar a sociedade romana ou outras N sociedades que são silenciadas na construção do mundo, no mundo moderno, sobretudo nas experiências, né, diaspóricas, né? E é importante pensar essas experiências diaspóricas, elas constituem um outro mundo que é silenciado também pós-tráfico atlântico. Então, essas sociedades elas não são construídas, como você bem lembrou, com pacifismo, horizontalmente, elas são construídas a partir de conflitos e embates, e esses conflitos, eles, de uma certa forma, eles permeiam também o tempo atual. Então, quando você vê, por exemplo, o que me chama muita atenção, quando a Associação Comercial Maranhense, por exemplo, quis destituir o 20 de novembro como feriado estadual, não houve esse debate sobre desmonumentação, né? Porque isso também é um lugar de memória. As datas, nomes de ruas, nomes de escolas também são lugares de memória, também estão em debate, também precisam mapear esse debate. Então, quando o 20 de novembro, ligado a uma reconstrução histórica do movimento negro, a partir da memória de seu povo, ligado à memória de Zumbi dos Palmares, ele foi retirado como um feriado em muitos lugares, inclusive da própria discussão que isso gerou dentro da Associação Comercial Maranhense, isso não provocou um debate tão acirrado assim. Quando, por exemplo, alguns lugares de memória são retirados, e quando esses lugares de memória fazem referências a grupos historicamente subalternizados, essa discussão não me parece tão latente, né? Essa discussão não me parece tão emblemática dentro dos meios de comunicação, dentro daquilo que se promove como horizontalização do debate, né? Ou quando determinados signos, determinados códigos que fazem referência direta aos grupos subalternizados, sobretudo aqueles frutos da experiência diaspórica, ligado à experiência do tráfico e da escravidão, não me parece isso um incômodo dentro da formatalização, dentro da discussão, seja, né, penal ou não, dessas atitudes. Então, a gente precisa colocar as coisas nessas questões. A gente não está julgando, o historiador ele não está aqui para julgar. Eu acredito que esses movimentos sociais, esses movimentos, quando, de uma certa forma, derrubam estátuas ou pincham, eles não estão julgando essas sociedades, até porque as práticas de construção desses monumentos é uma experiência posterior a essas sociedades, dados os heróis que são construídos ali no final do século, na segunda metade do século XIX, através do IHGB, como grande território de padrão narrativo de construção da nação. São sociedades, outras sociedades que estão dizendo, olha, esse é o nosso referencial, olha, esse é o nosso padrão de cultura, é o nosso padrão de nação, e que não se adaptar, né, eu lamento. Então, essas sociedades, elas passam por transformação. Então, por exemplo, se você pega o Brasil, dentro do quadro numérico de negros, né, dentro dessa população, há de estranhar que esses monumentos estejam falando, sobretudo, de heróis brancos. Há de se estranhar que demorou-se anos para a gente pensar, né, padrão de educação sobre a história afro-brasileira e africana. Eu acho que a gente precisa, de uma certa forma, problematizar essas questões, porque senão a gente incorre na naturalização de determinados signos, e no julgamento de determinadas ações que não estão, de forma alguma, ligado a um julgamento desses indivíduos, mas ao embate de padrões de construção narrativas, ao embate de um fazer histórico, de possibilidades de se narrar a história, de se repensar esses espaços públicos. E aí eu vou já encaminhar para a segunda questão, que é sobre as alternativas. Mas antes disso, ao meu ver, deveria ser muito mais problemático pensar, porque há necessidade de manter um padrão narrativo a favor de práticas colonizadoras, seja culturais, educativas, simbólicas, a ter que achar menos problemático esse elemento, né, de constituição de força
de sociedades que rememoram, né, que memorizam, né, a partir da celebração, a partir do circuito de celebração, né, um pacto colonizador, ou sociedade, de uma certa forma, está ligada ao confronto desse pacto colonizador. Uma segunda alternativa, hoje há várias discussões sobre como é que você pode rever, ou de uma certa forma, como é que você pode rediscutir um monumento, né, um monumento histórico. E aí, como historiadora, há duas preocupações. A gente precisa dizer que essa sociedade, ela se construiu a partir do conflito. A gente não pode silenciar as práticas, a título de exemplo, que a gente está falando diretamente dessas lutas antirracistas. A prática racista de determinados elementos, né, que se construiu a história nacional. Isso não pode ser silenciado. Então, eu acho que toda e qualquer orientação de rememoração, de reconstituição e refazer desses lugares de memória, eles têm que pontuar e evitar o silenciamento de uma sociedade marcada por cultura social, né? E aí eu penso que a educação e o debate público, ele é a melhor forma da gente constituir novos arranjos de memória. Antes de se posicionar se é a favor ou contra a derrubada de estátua, eu acho que a questão não é exatamente essa, mas a questão é trazer o debate público da construção da memória coletiva, trazer segmentos sociais que historicamente não tiveram oportunidade de construir lugar de memória. E eu acho que isso é muito mais interessante. Eu lembro que, por exemplo, quando você problematiza, né, determinados lugares que outrora eram um lugar de reprodução de poder para determinados grupos, né? Por exemplo, se ao lado da estátua haveria uma placa, se há de se construir uma outra estátua, se o ideal é deixar as estátuas pincharem, se o importante... Isso tem que ser resultado de um debate público, que envolva, sobretudo, setores e grupos sociais historicamente silenciados naquilo que a gente chama de padrão de construção de memória coletiva. Né? Eu acho que o meu apelo é para o debate público, é para que essa população, esses grupos sociais, encontrem elementos em que esses embates deem forma a novas linguagens, a novos códigos de se pensar monumento, de se pensar patrimônio, de se pensar uma nova escrita da história. Eu acho que o caminho é por aí. E a educação, ela sempre é a melhor chave para se desfechar, para se problematizar e romper com práticas que outroras, né, trouxeram diversos traumas sociais, né, para populações, sobretudo as populações em diáspora, as populações nessa diáspora contínua. Certo, professora, agradeço a sua fala. A gente vai encaminhar para o final e agradecê-la, professora, pela presença, pelo seu esclarecimento, pela sua atenção em ter disponibilizado seu tempo para poder explanar e debater um pouco sobre esse assunto, que foi, com certeza, sem sombra de dúvida, muito enriquecedor para todos aqueles que estão agora escutando. Eu agradeço o convite, tá? Agradeço o convite, faço o apelo ao debate público, por isso também parabenizo o podcast. Eu acho que horizontalizar as discussões é o melhor caminho para a gente construir qualquer proposta, entende? Para qualquer dissolução de conflito, tá? Então, assim, o meu apelo é pelo debate público, aqui no podcast, nas escolas, aulas abertas, para que a gente possa democratizar essa discussão que é riquíssima, igualmente complexa e necessária. Então, desde já, agradeço o convite, parabenizo a promoção do debate pelo Núcleo Então e pela disponibilização do podcast. Agradeço, professora, muito obrigada pela sua presença e pelo elogio. E eu só tenho um aviso para os ouvintes que fiquem atentos às nossas mídias sociais para mais informações. O nosso Instagram é @nepsdireitoema, NEPPC, nepsdireitoema. Então, isso é tudo, pessoal. Encerramos por aqui. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado cada minutinho desse podcast. Agradecemos a sua presença. Então, até o próximo episódio. Tchau!